A minha avó foi o meu porto seguro. Quando a minha mãe piorou da doença, era para a casa dela que eu fugia em busca de amparo. A minha mãe tinha uma doença mental que se agravou com o passar dos anos. Na minha família tem muitos casos semelhantes. A mãe do meu avô tinha esse problema, a tia da minha mãe tinha esse problema, o filho da tia da minha mãe tinha esse problema, a irmã da minha mãe que morreu há muitos anos tinha esse problema. Na minha mãe... A doença começou a manifestar-se após o meu nascimento. Inicialmente não era tão grave. As crises não eram tão intensas como as da irmã dela que faleceu. O nível de agressividade que nos batia era animalesco. Não sei nem como consegui sobreviver. Os partos eram momentos muito chocantes para a minha mãe. Quando eu nasci, o estado dela piorou. Depois veio o meu irmão mais novo e piorou ainda mais. À quarta gravidez piorou de vez. A minha mãe queria tanto uma menina e nós éramos só rapazes. Então nasceu uma menina, como tanto sonhou. Morreu aos 6 meses. A minha mãe fazia pastéis que vendíamos na rua. Apesar dos problemas dela, sempre contribuiu para a casa. Nunca foi mulher de ficar parada. Eu e os meus irmãos acordávamos às 2, 3 da manhã para amassar a massa e ajudar a fritar os pastéis. Às 8 saíamos com os pastéis à procura de fregueses. Às 11 voltávamos e à 1 íamos para a escola. O meu pai emigrou para os Estados Unidos quando eu fiz 14 anos. A minha mãe ficou a meu encargo. Deixei de ser filho e passei a ser pai. Eu é que cozinhava quando voltava da escola, limpava a casa e assumia todas as responsabilidades. A minha mãe ganhou uma fixação pelo mar. Na Ilha do Fogo existe uma praia muito perigosa, chamada Fonte Bila. Era para lá que ela ia quando queria fugir de casa. Chegada a hora de ir para a escola, eu trancava a minha mãe num quarto com uma porta de ferro e graves na janela. A minha mãe era muito matreira, mesmo em momentos de delírio. Ela escondia as chaves do cadeado para depois fugir de casa. Pela janela da sala de aula, eu via a minha mãe a descer a rua. Tinha de sair às pressas para alcançá-la antes de chegar ao mar. Aos domingos a minha mãe mandava-nos à igreja católica. Nós fingíamos ir, mas gastávamos a moeda do dízimo em fresquinhas. Ficávamos a passear e a brincar, até que a catequese terminar. Quando víamos as pessoas a sair da igreja, juntávamos ao grupo e fingíamos que também estávamos a sair. Comecei a frequentar a igreja Mormon porque era apaixonado por um missionário. Fui batizado e fiz muitas amizades. Confesso que era um suporte para mim ter encontrado laços tão fortes. Éramos uma família. A igreja equilibrava-me. Não me sentia tão angustiado. À noite, subia no terraço para olhar o céu.
A falta de iluminação em Cabo Verde torna o céu mais denso. As estrelas e a lua ficam mais luminosas. Eu deitava no chão e perguntava à lua se ainda ia ser feliz. Se encontraria a pessoa que me traria essa felicidade. Talvez a lua naquele momento estivesse a iluminá-la. Candidatei-me a uma bolsa para estudar Economia. Tinha a expectativa de fazer o meu treinamento como missionário no Brasil, mas fiz o treinamento em Madrid e fui chamado para fazer a missão em Portugal. A missão foi muito densa. Vive-se ali um regime militar. São 2 anos em que a gente só fala 4 vezes com a família. Só é permitido usar a internet 1 hora por semana e para aceder à página da igreja. É inaceitável ver televisão ou ir ao cinema. Fora as partículas indicadas pela igreja, nem estudar se pode. A pessoa acaba por se anular e colocar a família de lado. Oito meses antes da missão terminar, queria desistir. Já estava cansado. Fui servir em Coimbra. Queria construir outro futuro. No dia da mãe, liguei ao meu pai. Falei dos meus conflitos. Quando entrei para a missão, ele foi contra, mas disse-me que deveria ir até ao fim. No fundo, estava ali a serviço de Deus. Durante a missão sentia muita falta de Cabo Verde. Mas quando voltei, a saudade que eu sentia era de Lisboa. Candidatei-me a uma bolsa de estudo. Foi a minha oportunidade de começar de novo. Foi muito complicado começar a trabalhar na minha área. Ponderei desistir. Mas a vida concedeu uma oportunidade. A minha avó foi para os Estados Unidos morar com um dos filhos. Quando morreu, perdi a vontade de voltar a Cabo Verde. Seria muito doloroso chegar naquela casa que guarda tantas memórias e saber que ela não está lá. A gente fica tão focado em conquistar carreira, ganhar dinheiro, mudar de vida. E o que vale é estar junto de quem amamos. Sem ela por perto, de nada me valeu lutar. Por uma vida melhor. A primeira vez que contei ao meu pai que estava com uma depressão, ele gritou comigo e desligou-me o telefone na cara. Quando vim para a Inglaterra, ele tentou uma reaproximação, mas nunca mais atendi nenhuma chamada dele. Ninguém me pode pedir para amá-lo. Aprendi que as pessoas são más, aproveitam-se dos teus sentimentos e sugam o teu sangue até não restar uma gota. Adotei a postura de não me entregar facilmente. O medo de ser magoado é tão grande que foi necessário fechar-me. Sou uma mulher de família desde que brincava com bonecas e colocava camisas na barriga para fingir que estava grávida. Infelizmente, abortei 2 vezes. Deus não permitiu. O meu namorado abandonou-me e foi engravidar outra mulher.
Quando ele saiu de casa, eu fiquei fora de mim. Andei largada pelos cantos da casa. Estava num quarto escuro, não sabia como acender a luz, abrir os stores e deixar o ar entrar. Vivi com a minha mãe até aos 2 anos. Depois, ela ganhou uma bolsa, foi estudar para Marrocos e, como não me queria deixar na Guiné, entregou-me ao meu pai. Ele contou-me que quando cheguei a Portugal fiquei 2 dias sem falar. Devo ter estranhado, porque quando ele emigrou, a minha mãe ainda estava grávida. Ao fim desses 2 dias disse: "Meniste bolacha." O meu pai contou-me que a mulher que ele mais amou foi a minha mãe. Só que quando o meu pai migrou para Portugal, envolveu-se com outra mulher. Só vinha à casa no final do mês e eu ficava com a minha madrasta, que me trancava na casa de banho com um pão e um pacote de batatas. Eu ficava à janela da casa de banho e as vizinhas perguntavam-me. Estás a pedir outra vez? Eu abanava simplesmente a cabeça. Tenho uma cicatriz aqui do sapato que ela me atirou à cabeça. Ela levava-me para a casa de banho e batia, mas eu não chorava. Eu estava a ser educada para não chorar. O meu pai também me batia, mas quando era ele a bater-me, eu chorava. Diante do meu pai, a minha madrasta tratava-me bem, mas colocava picante na comida e eu vomitava. Ela tinha por hábito deixar-me com a vizinha da frente, a Zilda. Na casa dela, eu conseguia comer. Não comia muito, mas esforçava-me. Para fingir que tinha terminado, escondia a comida atrás do forno. A minha mãe costumava ligar a essa vizinha para falar comigo. Ela perguntava-me: "Estás boa?" Eu abanava a cabeça, não dizia nada. Ela insistia: "Fala, está tudo bem?" Mas eu ficava muda. A minha madrasta ficava a olhar para mim fixamente para eu não dizer nada contra ela. A minha mãe voltou a Portugal e eu passei um dia inteiro com ela. Ao fim desse dia, ela disse que ia levar-me de volta à casa do meu pai. E eu chorei tanto, implorei tanto para ela não me levar. Quando a minha mãe veio visitar-me, reatou o romance com o meu pai. A minha madrasta, astutamente, usou-me como espiã e eu contava tudo. Ela dizia que me matava se eu não me contasse como eram os encontros dos meus pais. O meu pai queria separar-se da minha madrasta. Estava só a dar um tempo para ela sair de casa. Mas ela permaneceu naquela casa, a fazer da minha vida um inferno na terra. Os meus pais voltaram a separar-se. A minha mãe decidiu ficar comigo e fomos para a casa da minha tia. O meu pai e a minha madrasta fizeram um escândalo enorme. Diziam que eu devia ficar com eles. Tinham mais condições de vida. Nesse impasse, o caso foi a tribunal. Quando se veio a saber dos maus tratos, o meu pai disse que eram fantasias da minha cabeça. A minha mãe é que me tinha abandonado. O tribunal permitiu que a minha mãe ficasse comigo, apesar de não ter documentos. Mas a minha tia não queria confusão e pediu à minha mãe para sair de casa. Fomos viver para 7 Rios. Era um trato de casa e comida em troca da minha mãe fazer as limpezas. Depois mudámos para a casa de uma senhora que reclamava muito de mim. Dizia que eu fazia muito barulho. Nessa época ainda tinha muito amor pelo meu pai. A minha mãe chegou a dizer que eu gostava mais do meu pai do que dela. Só que ele foi matando esse sentimento. Ela ligava ao meu pai a dizer que eu tinha saudades dele e o meu pai prometia que ligava, mas depois não ligava. Ela ligava para ele a marcar um encontro, ele comprometia-se e dizia que ia, mas depois não aparecia. Ficava à espera dele até às 9 da noite. Cheguei a esperar até às 11.
O pai vem. Ele deve estar atrasado por causa do trabalho. Mas ele vem. Eu tinha aulas de manhã e a minha mãe disse que eu não podia continuar à espera. Um dia, à saída da escola, encontramos o meu pai na rua. Ele disse em crioulo: Estou a fazer fama com ele para quê? Nunca pensei dele. Não tenho manga dele de bicho. Nunca pensei dele. A minha mãe não sabia lidar com a situação de me ver a criar uma raiva tão grande ao meu pai. Com tudo o que ele fez, ela ainda o defendia. Uma vez, à espera do autocarro entre campos, o meu pai viu-nos e começou a assobiar. A minha mãe disse: "Não vira, tu não és gato, tens nome." Ele estava acompanhado da minha madrasta. Aproximou-se de nós e apertou-me o nariz. A minha mãe perdeu a cabeça e começaram a discutir. Noutra ocasião, fui eu a encontrá-lo na rua. Pai. Ele nem olhou para mim. Nesse dia, nem quis comer. Eu já não era uma criança assustada quando reencontrei a minha madrasta no Vale da Amoreira. Mas o medo ainda estava lá. Fiquei a olhar para ela e acabei por cumprimentá-la. Conheci o meu padrasto durante a disputa dos meus pais em tribunal. Ele veio de Marrocos com a minha mãe. Eu achava que ele não era o homem certo para a minha mãe, mas as amigas dela diziam que eu era muito ciumenta, não tinha noção. No início até me dava bem com ele, mas na nossa relação pesou muito o facto de ter sido maltratada pela minha madrasta. Eu só queria pegar fogo na palha e deixar a casa arder. Fizemos a vida um do outro no inferno. Uma vez ele disse-me algo e eu dei um soco na mesa de vidro da sala. Ele deu uma bofetada. Saí direto para a polícia. Mas a minha mãe não quis testemunhar. O meu padrasto chegou a trancar a porta de casa para não me deixar entrar. Fiquei a dormir nas escadas do prédio. Isto aconteceu porque ele impôs a regra de estar em casa às 9 da noite. O filho dele podia chegar à hora que bem entendesse. Então, eu fiz de propósito e cheguei às 9h05. Quando passei a viver só com a minha mãe, tornei-me mais ponderada. A nossa relação melhorou. Pude conhecê-la mais profundamente. Consegui entender melhor as suas dores e as razões de me ter entregue ao meu pai. Nenhuma mãe vem com o livro de instruções. Ela sofreu muito por minha causa. Descobri que a minha mãe teve uma depressão quando estava grávida de mim. Ela teve um acidente de carro e durante vários dias eu não mexi na barriga dela. Isso deve tê-la assustado e deixou-a num estado de tristeza profundo. Foi uma tristeza que passou para mim. A minha mãe emigrou para Portugal e deixou-me com as minhas tias. Lembro-me de uma delas me bater com tanta força que partiu a colher de pau nas minhas costas. Durante 8 anos, vivi na mesma cidade onde morava o meu pai. Lembro-me de me oferecer uma bolacha Maria. Os meus pais tiveram apenas um namorico. Antes de mim, a minha mãe teve um filho de outra relação. Morreu quando já estava grávida de mim. Ela não foi no funeral. Achava que ia ficar mal aos olhos dos outros, a parecer grávida de mim. A minha avó morreu 2 meses depois de eu ter nascido. Antes dela morreu o meu avô. Foi um ciclo de perdas. Eu estava constantemente doente e a última doença que apanhei quase me matou. Foi nesse período que a minha mãe voltou a Angola. Mudámos-nos para um apartamento. A minha mãe fazia pastéis para vender. Ela ficava à varanda a amassar e colocar o recheio nos pastéis. Quando viemos para Portugal, fomos morar para Portimão.
Quem trabalhava e pagava as contas era a minha mãe. Eu fui estudar para uma escola de brancos. Na minha turma, ficava sentada no fundo da sala, ao lado de um rapazinho indiano. Houve um surto de piolhos. A professora verificou a cabeça dos alunos e, quando chegou à nossa mesa, disse: peçam aos vossos pais. Só com o nascimento do meu irmão é que me apercebi que não era filha do meu padrasto. Um dia, em que estávamos os dois em casa, ele pediu-me que me sentasse no colo dele e beijou-me na boca. Afastei-o, mas fiquei em silêncio. Cheguei a pensar que tinha sonhado. Durante várias noites, tive pesadelos com o episódio. Na minha cabeça nem parecia real. O meu padrasto morreu e rasguei todas as fotografias que havia dele lá em casa. Contei aos meus irmãos que uma pessoa havia tentado me tocar. Nunca revelei que essa pessoa era o pai deles. Nunca revelei que era o pai deles. Quando andava no secundário, uma rapariga da minha turma cumprimentou um rapaz que encontrou na rua. No dia seguinte, por cortesia, também o cumprimentei. Ele seguiu-me até ao elevador do meu prédio e fingiu que tinha uma faca escondida no bolso. Eu vinha das compras. Tinha um saco em cada mão e fiquei sem poder carregar no botão do elevador. Ele mandou-me baixar a calça. Respondi que não. Ele insistiu. Continuei sem mexer. Preferia 1000 vezes morrer a ter alguém a tocar-me. Por fim, desistiu. Foi embora. Fiquei sentada na escada com os sacos ao lado num choro compulsivo. A minha mãe estava em casa, grávida da minha irmã. Gritei por ela, mas ela não me ouviu. Ninguém apareceu para me socorrer. Se hoje estou gorda, com peso a mais, foi para evitar os assédios. Eu só como para ninguém olhar para mim. Já estranhei as mulheres que não querem ter filhos, mas hoje entendo. Escutei a minha cota de paciência a criar os meus irmãos. Só não quero trazer ao mundo um ser humano que venha a sofrer o mesmo que eu. A relação com a minha mãe poderia ter sido melhor. Ela cresceu sem afeto e sem saber demonstrar o que sente. Somos parecidas na frieza. Também não sei demonstrar sentimentos, nem consigo aceitar carícias. O que ela teve e não teve passou para mim. A minha mãe não sabe, mas ela é pesada demais. O peso dela é um fardo para mim. Todas as vezes que surgiu uma oportunidade de viver a vida da minha mãe intrometeu-se para acabar com tudo. Ela engravidou do meu irmão e só me contou quando já era um facto consumado. Depois, voltou a engravidar da minha irmã. E foi a mesma coisa. Da terceira vez perguntou-me: Melanie, e se eu estiver grávida de novo? Mais uma filha tua nas minhas costas. Depois dos meus irmãos, veio o cão, que também sou eu a cuidar. Os mandarins e o novo namorado, que a princípio só ficaria 3 meses, mas já mora connosco há 3 anos. A minha cabeça e o meu corpo não aguentam mais. O meu trabalho é limpar a porcaria num lar de idosos. Chego a casa e limpo a porcaria do namorado dela. Tenho quase 30 anos e vejo que não vivi nada. O filme da minha vida é sempre a mesma coisa. Casa-escola, escola-casa, ajudar em casa, casa-trabalho, trabalho-casa. Se pegar nas minhas coisas e desaparecer, a minha mãe não vai ter estrutura de se manter de pé. Os meus irmãos ainda são novos. Os meus tios estão em Angola. E o coração dela está mais fraco. Vejo-a matar-se a trabalhar em nome de uma vida melhor e depois a morrer. Pouco a pouco.
em discussões e bebedeiras. Olho para ela e tudo o que quero é ser diferente. Só não quero carregar a culpa de a deixar sozinha. Se não puder viver a minha vida, como posso amá-la? Sem ressentimento. A minha agressividade sem razão aparente resulta ter feito aquilo que não queria ou não estava pronta para fazer. Eu tento ser boa filha. Não lhe dá problemas, mas a minha vida foi sempre a fazer o que ela quer. Desde os 11 anos que tento conversar com a minha mãe sobre o que sinto. É muito difícil saber falar se nunca te ensinaram. Mas eu tento falar com ela. Quero muito desabafar, mas ela ralha comigo e manda-me embora. Quando lhe dou algum conselho, ela não ouve. Mas se for algum amigo ou conhecido, já valoriza. Só eu é que não tenho valor. Para que é que eu sirvo? Para que é que eu sirvo? O meu pai era um homem tão corajoso que decidiu casar-se com a minha mãe, uma mulher estrangeira, que não era muçulmana nem mandinga. Tenho boas memórias da época em que vivíamos todos juntos em Senegal. As minhas irmãs eram muito pequenas e a minha mãe estava em casa. Eu ia à escola, aprendia o Alcorão e passeava à beira do mar. Aos fins de semana fazia-se assada do peixe à boi, um peixe tipo de jafal, com muitos espinhos. Eu frequentava a igreja católica e a mesquita e fazíamos muitas traquinices. Éramos muito felizes. Não faço ideia do motivo da separação dos meus pais. Fizeram uma reunião familiar e perguntaram-me com quem eu queria ficar. Respondi que queria ficar com os dois. Só que a minha mãe voltou para a Guiné-Bissau com as minhas irmãs e eu fiquei com o meu pai, em Senegal. Num dia, à saída da escola, fui desejar boa tarde à minha tia. Ela ligou para a minha mãe e a minha mãe perguntou-me se eu não queria ir visitá-la. Disse que precisava avisar o meu pai. Ela insistiu tanto que acabei por concordar. Eu disse que seria apenas uma visita. Ia e voltava no mesmo dia. Mas só para chegar à fronteira passaram 2 noites. A minha tia deixou-me na fronteira. Um senhor foi buscar-me. E nunca mais vi o meu pai. Nunca falei com a minha mãe sobre o que aconteceu. Durante muito tempo guardei dentro de mim um sentimento de culpa. Mas hoje sei que aquilo tudo foi um sequestro. Ponho-me a imaginar o desespero que terá sido para o meu pai chegar em casa, à espera de encontrar a filha, ela não estar, e tu sequer sabes como encontrá-la. Nos primeiros tempos fiquei na casa dos meus avós maternos. Só depois fui para a casa da minha mãe. Ela tinha uma relação com outro homem. Conheci o meu padrasto durante a Guerra de 98 e foi amor à primeira vista. Apesar dos apesares, ele ganhou uma grande importância na minha vida. Adotou-nos a mim e às minhas irmãs e deu-nos o seu nome. Depois veio buscar as minhas irmãs e eu fiquei na casa da irmã dele. Passei o resto da infância e adolescência na Guiné-Bissau. Num dia em que fui visitar a minha avó, ela pediu-me para sentar no colo dela. Ela disse-me para ter força. Disse-me que tinha algo para me contar. Disse que o meu pai morreu. Ainda durante a guerra, a minha mãe emigrou para Portugal, tinha eu 9 anos. Aprendi a cozinhar, mas não queria fazer nada em casa. Do que mais gostava era andar de bicicleta. À noite, estava sempre à varanda à conversa com as visitas. Para ir a algum lado, tinha de mentir à minha tia. Quando ela me perguntava onde tinha ido, eu respondia: fui comprar água. A minha vizinha virou-se para mim e disse: a beber tanta água, ainda acabas a vender peixe. Era uma boca. Com tanta desculpa para ir comprar água,
ainda me arriscava a ficar grávida. O meu pai era um homem rigoroso, mas muito meu amigo. A minha bicicleta tinha sido ele a oferecer-me. Fiquei muito contente quando me ligou a dizer para ir esperar por ele à casa da minha avó. A casa da minha avó era perto do aeroporto e pensei que ele vinha buscar-me. Mas quando já estava pronta para ir, a minha avó apareceu. Não, não vais a lado nenhum. Vais entrar e arrumar as tuas coisas. Se ele te quiser mandar de volta, ele que apanhe o voo e te leve para casa. Um tempo depois, ele voltou à Guiné e meteu-me num carro. E levou-me para a casa da minha avó. Cheguei lá a chorar babirrém. O meu padrasto é muito rancoroso. Quando a minha mãe estava a tratar dos documentos para eu vir a Portugal, ele cancelou o processo. Depois, ele mesmo tratou dos documentos. Foi à casa da minha avó e me trouxe para cá. Quando cheguei a Portugal, as minhas irmãs começaram a fazer perguntas. Esperança, o pai não é o nosso pai? Quem é o nosso pai verdadeiro? Achas? Que conversa é essa? O meu pai foi tratar da minha nacionalidade e das minhas irmãs. 3 meses depois, fui pedir informações. A minha certidão de nascimento tinha algum problema. A senhora que me atendeu imprimiu uma carta e disse que o meu pai tinha dito que não estava presente quando me registaram. Ele realmente não estava presente. Contudo, a assinatura dele estava lá. O meu pai disse que tinha feito uma procuração para outra pessoa estar presente no momento em que fui registada. Pediram-lhe a procuração como prova de que mandou alguém fazer o meu registro. Mas sequer havia procuração. Mesmo não estando presente, o amigo dele não o representou como uma procuração, representou-o como sendo o meu pai. Porque na certidão estava lá a assinatura dele. Sete anos depois, sem cartão de residência nem de cidadão, procurei um advogado. O advogado insistiu para ir a tribunal, mas recusei. Ele fez isto para atingir a minha mãe. Só pode ter sido por causa da minha mãe. Chegou um momento em que o meu pai passou a ignorar-nos. Tanto a nós, como às filhas biológicas que teve com a minha mãe. Quando a relação deles terminou, já em Londres, a minha mãe arranjou uma casa só para ela e para as minhas irmãs. Eu morava na casa do meu pai, no Vale, e a minha mãe disse para eu abandonar a casa. Eu disse que não, preferia que ele me mandasse embora. O meu pai ligou a avisar que tinha mandado uma pessoa para buscar umas coisas para levar para a Guiné. Essa pessoa ia levar a cama onde eu dormia e as medalhas das minhas irmãs, que competiam em atletismo. Quando voltei a casa, só lá havia um colchão. Foi uma forma de dizer, vai embora. A minha mãe queria que eu mudasse para a casa de uns familiares em Cascais. Mas eu continuava sem documentos e não queria ficar fechada em casa. Então fui morar com a minha tia. Quando mudei para a minha casa, fui bater à porta da casa do meu pai para ir buscar a máquina de lavar roupa. Quem me ajudou de boa vontade foi um senhor que também morava lá. Ele já faleceu. Mataram-me. Foi aqui, no Vale. Era carnaval e eu, que sempre fui muito vaidosa, estava vestida com aquelas saias de palha, de bijagós. A minha mãe tinha-me comprado uns sapatos de salto preto. E eu, como não estava habituada a andar de sapatos de salto alto, fiquei cansada. Voltei para casa com uma amiga para trocar de sapatos. Naquele dia não havia luz. Peguei na vela e enfiei-me debaixo da cama à procura dos chinelos. Dei por mim com a saia a arder. Saí debaixo da cama e fiquei estagnada. Aça. Isto tudo aconteceu porque não deu sinal ao meu cérebro. O meu corpo não deu sinal ao meu cérebro. Pelo menos foi isso que me explicaram na escola.
A minha amiga voltou para o quarto, viu-me naquele estado, a assar, e foi chamar a minha mãe. A minha mãe levou-me para a casa de banho e meteram-me água em cima. Tenho a perna esquerda com 30 centímetros de queimadura. Confesso que no início essa marca me incomodava. Queria usar roupas curtas e temia o julgamento das pessoas. Foi um complexo que me acompanhou em muitas fases da vida. Cheguei a pensar em fazer uma operação, mas hoje não penso nisso. A bem ou a mal, são recordações da minha infância. A minha mãe era menor quando engravidou de mim. Os meus pais ainda tentaram ficar juntos, mas a minha avó não permitiu. Vivemos juntos até eu fazer 6 anos. Fomos separados no aeroporto de Lisboa. A minha avó e a minha mãe tinham sido convidadas para um casamento do meu tio, que morava nos Estados Unidos. Compraram bilhetes para nós os 4. Contudo, a minha mãe precisava da autorização do meu pai para viajar connosco. Quando foi tratada a nossa viagem, a minha mãe disse que o meu pai tinha morrido na guerra de 98, para não ter de apresentar a autorização do meu pai. Por infelicidade, estava lá um conhecido do meu pai que ouviu tudo. Essa pessoa foi contar ao meu pai e ele ficou furioso. O meu pai pediu conselho às tias dele, que lhe disseram: se os teus filhos forem para a América, não vais conseguir vê-los tão cedo. Talvez nunca mais. O meu pai decidiu levar o processo a tribunal. No tribunal ficou decidido que seríamos divididos. A minha mãe ficou com o meu irmão e o meu pai ficou comigo. Como eu já tinha a passagem na mão, fazia escala em Portugal, o meu pai decidiu que eu poderia ir até Portugal na companhia de um primo dele, que também embarcaria para Lisboa. Em Lisboa, seria depois entregue ao meu avô. Crescer ao lado dos meus avós não foi difícil. Os meus tios eram praticamente da minha idade. Sempre os vi como irmãos mais velhos. Os meus avós tratavam-me por filha, não por neta. Mas eu portava-me muito mal. Era um bicho do mato e levava muita porrada. O meu comportamento na escola, inadmissível. A minha avó, que era professora, passava-se. Nos momentos em que estava triste, pensava como teria sido crescer ao lado dos meus irmãos, com os meus pais. Até aos 8 anos, chorava sempre que a minha mãe me ligava. Nessa altura, ainda pensava que era uma distância passageira. Mas fui-me apegando aos meus avós e aos meus tios e deixando de parte o laço entre mãe e filha, filho e pai. Não tenho memórias de infância da minha mãe. São apenas fotografias. Enviadas por correio. O fio de telefone marcou a distância na nossa relação. Os telefonemas dela nunca foram constantes. E com o passar dos anos, a relação de mãe e filha foi-se partindo aos pedaços. Quando o meu avô morreu, a minha avó foi a única que me restou. Desempenhou comigo o papel de mãe, de pai e de avó. A minha mãe sente-se desconfortável por eu tratar a minha avó por mãe. Eu ouvia dos meus tios a chamarem a minha avó de mãe e acabei por imitá-los. Ela tem medo que eu goste mais da minha avó do que dela. A minha mãe surpreendeu-me muito quando veio visitar-me ao fim de 17 anos de ausência. Ela tinha tanta ternura, tanta euforia. Parecia que queria recuperar o tempo perdido no abraço que demos. E no beijo. Só que não sentimos a mesma coisa. Tinha passado uma vida. Passámos 6 semanas juntas e aprendi a gostar do jeito divertido dela, sempre pronta a dançar. Pude conhecer o lado da família dela, pude conhecer a versão dela sobre a nossa separação, pude vê-la a deitar-me na cama e a contar-me histórias.
como se ainda fosse uma criança. Mas não sei o que sinto por ela. Eu nunca teria deixado os meus filhos com os avós. Mesmo que a relação com o pai dos meus filhos não dê certo, quero os meus filhos a crescerem juntos. Às vezes penso que foi melhor para mim ter vindo para Portugal e não crescer na Guiné-Bissau. Sei que foram circunstâncias que levaram 2 jovens a tomar as atitudes que tomaram. A minha mãe tinha 16 anos quando me engravidou. O meu pai, 18. Tudo o que aconteceu, o destino assim o quis. Talvez me vá fortalecer no futuro. Os meus 5 irmãos, para mim, são estranhos. Falam em línguas que desconheço. Depois de tantos anos, não tem como construir uma relação forte. O tempo nem sempre é um amigo. Em alguns momentos, não passa do inimigo, que nos revela o que os outros são. E, acima de tudo, quem nós somos. Eu era um miúdo que não parava quieto. Ao fim de semana, só comia de manhã. Saía de casa sem destino com os meus amigos. E nem para o almoço voltava. Passávamos a tarde a jogar futebol, ao berlinde, em campos de terra batida. Íamos roubar mangas na árvore do vizinho. E comíamos sentados na sombra fresca. A brincadeira que eu mais adorava era rodar um pau sobre um pneu e o pau servia de volante. Para a roda deslizar bem no chão, colocávamos alcatrão. Nós éramos pequenos, mas a nossa criatividade era absoluta. Não tinha limites. Havia a sensação de poder tudo. Eu adorava filmes americanos, filmes indianos, novelas brasileiras. Tudo que pudesse consumir do exterior. O mundo em que vivia, nada tinha a ver com o meu. Quando a luz elétrica surgia em casa, eles nunca festejavam como nós festejávamos. Nunca se cansavam de tirar água do poço, debaixo de um calor desgraçado. Tinham casas lindas. Havia neles uma alegria, um brilho. Nunca vi esse brilho nos olhos dos meus vizinhos, nem dos meus pais, nem nos meus. Por volta das 7 da tarde, a luz elétrica voltava e podíamos ver televisão até meia-noite. Depois da televisão, começava a dar chuviscos e não se via mais nada. Só voltava no dia seguinte. Os meus pais eram um casal sem ser um casal. Não viviam na mesma casa. Aprendi que tinha um pai que morava longe, mas de tempo em tempos fazia as suas visitas. Cresci a conviver com a ausência dele. Meu pai é manjaco. E de acordo com a etnia manjaca, ele pode ter várias mulheres e famílias. Quando ele estava em casa e dizia que tinha de ir embora, eu chorava. Chorava muito e pedia para ir com ele. Eu sabia que só voltaria a vê-lo anos depois. Era sempre assim. Momentos curtos, anos de ausência. Momentos curtos, anos de ausência. Momentos curtos. Tinha muita curiosidade em saber dos sítios onde ele morava, das pessoas com quem convivia.
Meu pai era uma fotografia em cima da mesa. De tempo em tempos, ele saía dentro dessa fotografia. Agora conheceu de verdade? Isso eu não conhecia. Os meus pais decidiram enviar para a Gâmbia para ter uma educação melhor. Devem ter achado que voltaria de lá transformado num gentleman, viciado no chá de 5. Quem me levou foi o meu irmão, quer dizer, o meu primo. Ele era um dos filhos do irmão do meu pai. O meu pai herdou a ele e a todos os irmãos dele. Não tenho mais recordações desse período em Gâmbia. Pude descobrir uma nova língua, uma nova cultura. Estava habituado a um leite com cacau e não conseguia entender por que todas as manhãs davam chá com pão a acompanhar. Mas consegui aprender o modo de vida deles. Quando voltei, tive de reaprender a viver como via antes, porque tudo me parecia tão estranho. Nem do crioulo me lembrava mais. O mais engraçado foi que, reaprendendo o crioulo, esqueci tudo que me ensinaram em Gâmbia. Ao chá de 5, nunca me habituei. Depois de voltar a Bissau, deu-se a Guerra Civil. Eu tinha 9 anos. Quem anunciou lá em casa que a guerra tinha começado fui eu. Quando liguei a televisão, deu nas notícias que tinha acontecido um atentado. A guerra foi confirmada horas depois. Meu pai estava conosco, numa das suas visitas de médico. Ficamos à espera da guerra terminar, mas isso não aconteceu. Nós vivíamos no centro, perto do quartel-general. Os meus pais decidiram abandonar a casa. O nosso destino seria Mansour, onde o irmão do meu pai tinha uma casa. Por 2 dias, andámos apenas com o essencial: um saco de arroz, algumas roupas e documentos. Havia tantas outras famílias a levar o que cabia em sacos, baldes e mochilas. A casa, os móveis, uma vida inteira de esforço, tinha ficado para trás. Não tenho memória de tudo que vivemos durante a caminhada, mas dos rostos, do olhar assustado, isso não tenho como esquecer. Era o mesmo susto que via nos olhos dos meus pais. Paramos a primeira vez para improvisar o almoço. Cada família tentava ajudar como podia. Estávamos ali para o mesmo. Jantámos na casa de uma família que recebeu um número significativo de refugiados. Ali permanecemos até às 4 da madrugada. Os carros passavam por nós, estavam sempre cheios. Não tinha nem como ir de boleia, mesmo pagando. Quando chegamos a Mansour, a minha sandália estava gasta. Em Mansour não havia agitação, nem sentíamos a guerra. Vivia-se da agricultura e da criação de animais. Aprendi a plantar e, chegada a época, a colher. Era uma vida dura, sim, mas tinha uma vantagem. Não se vivia em função do dinheiro e nem das trafulhagens. O tempo que passei no interior serviu para mostrar que existiam famílias estruturadas, com pai, mãe, irmãos, periquito, papagaio, até um cão, chamado Fuba. Vi famílias que não tinham consistência da minha.
Os pais moravam juntos. Havia uma relação familiar mais verdadeira. Gostava de ver meu pai sentado à mesa, com a minha mãe ao lado. Por algum tempo, podemos ser uma família. Fiquei a conhecer melhor meu pai e, consequentemente, a mim mesmo. Porque aquelas viagens, que duravam menos de 2 meses, não chegavam para saber quem ele era, no que me parecia com ele. Os meus pais não estiveram presentes durante o meu crescimento. É difícil de admitir, mas é a realidade. Dela não posso fugir. O homem que sou hoje veio de uma construção de tudo que vivi, a maior parte do tempo, sozinho, dentro da minha bolha. A última vez que vi a minha mãe foi em Gâmbia. Ela ficou comigo 2 dias antes de eu viajar para Portugal. Eu tinha 14 anos. O meu pai comprou uma casa no Val da Moreira e fomos para lá viver. Eu e a minha irmã mais nova, a Alicia. Ela apenas nos levou para tratar dos documentos e logo partiu para o Algarve. Meu pai só vinha ao Val da Moreira de mês a mês para pagar as contas e fazer as compras. Foi uma aprendizagem longa, exaustiva. Éramos 2 crianças a viver sozinhas. Não sabíamos falar português, não arrumávamos, não fazíamos nada. Quando meu pai anunciava que ia chegar, corríamos para deixar a casa num brinco. Na escola, os professores e auxiliares sabiam que morávamos sozinhos e deixavam-nos levar comida para casa. Ter sido criado por um pai e mãe presentes teria feito muita diferença. Quem sabe, também não poder ser um adolescente revoltado com espinha no rosto. Tudo que sei, tanto de bom como de mal, fui livre para aprender sozinho. Sem o carinho de meu pai, que achava o afeto uma paneleirice e o abraço coisa de homem molenga. Eu me afastei da minha mãe porque sabia que não tinha nada para lhe dar. Não tinha um emprego, uma estabilidade financeira e não podia ajudá-la como queria. Meu plano era alcançar tudo isso. Então, sim, retomar o contato. Na minha cabeça só fazia sentido voltar a falar com ela quando pudesse dar-lhe uma casa, trazê-la para Portugal. E se tivesse acontecido de outra maneira? Essa pergunta apenas serve para nos massacrar. Se eu soubesse que a minha vida daria tantas voltas, teria aproveitado mais o tempo com a minha mãe. Teria feito mais descobertas sobre ela. Sinto que desperdicei cada segundo. Perdi a oportunidade de saber histórias todas da infância dela. Dos sentimentos dela e de como via a vida. A minha mãe carregava uma doçura no olhar, no sorriso e nos gestos. Ela não gostava muito de cozinhar, portanto, cozinhava de manhã, cobria a panela e à noite a comida estava quentinha. Vem-me à cabeça a imagem dela, sentada na varanda, a tecer a renda para cobrir a mesa de jantar e a televisão. Estou agora a vê-la, sentada ao meu lado, a ver o Exterminador Implacável. Para ela, foi como se um familiar tivesse morrido. Na cena em que Cyborg se afunda diante da criança que o protegia. Hasta la vista, baby. Quando a minha mãe morreu, senti muito remorso de não ter voltado a Guiné-Bissau.
para estar com ela, de não ter atendido as suas chamadas quando me ligava. Poderia ter feito tanto por ela e por mim. Meu pai esteve 2 anos sem poder trabalhar. Foi atropelado quando saía do trabalho. Foi a minha vez de procurar trabalho. Arranjei um emprego como jardineiro, mas chegava tão cansado ao fim de semana que só dormia até segunda-feira. Com as testemunhas de Jeová, encontrei o significado que tanto procurava para atender as minhas aflições. Comecei a frequentar as reuniões, a ler a Bíblia e a decorar os versículos. Decidi dedicar-me à igreja, passar a palavra. Forcei a minha mente a aprender mais e mais. Reprimi os desejos carnais que a igreja repreendia. Criei uma versão de mim mesmo que mesmo eu não conhecia. O caminho que estava a seguir era completamente diferente do caminho dos meus amigos. Comecei a conviver com a dúvida. Havia coisas que não conseguia entender. Entretanto, fiquei desempregado. Tive um esgotamento mental. Um colapso. Peguei no cartão de crédito e saí de casa, disposto a mudar de país. Entrei no autocarro e fui para a Espanha. Talvez assim pudesse alterar o vazio e a sombra que estavam dentro de mim. Fugia de algo que não conseguia entender. A bolha que tinha criado à minha volta me consumia. Eu não cabia mais neste mundo. Não cabia mais neste mundo.